Sou caminhoneiro há quase 15 anos. Em 2017, passei por uma experiência que até hoje me deixa arrepiado. Naquela noite eu estava cruzando uma rodovia isolada no interior de Goiás, indo para um destino no Tocantins. Estava carregando eletrodomésticos, se não me falha a memória. A estrada estava completamente deserta, sem qualquer iluminação, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Os faróis do meu caminhão não estavam em boas condições, e eu vinha adiando o conserto há algum tempo. Normalmente, isso não fazia tanta diferença, mas como não havia quase nenhum outro veículo na estrada, a pouca luz se tornava ainda mais evidente. Eu me via forçando a visão a cada poucos minutos para conseguir enxergar a estrada à frente. Essa situação por si só já era um pouco assustadora. Pensei em parar o caminhão por algumas horas e esperar o amanhecer, mas eu estava com pressa. Precisava de dinheiro naquela época, então segui viagem, mesmo ciente de que não era a decisão mais segura. A estrada era praticamente reta, e eu imaginei que seria tranquilo seguir em frente. Acho que faltava cerca de 1 hora para o amanhecer, quando vi algo estranho à distância. Parecia que algo estava se movendo rápido na minha direção. Preocupado em atropelar algum animal, pisei no freio bruscamente. O caminhão parou com um solavanco, e foi então que percebi o que estava à minha frente. Um carro com os pisca-alertas ligados, parado exatamente no meio da pista, sobre a faixa amarela. O que me deixou ainda mais intrigado foi que a porta do passageiro estava escancarada. Meu caminhão parou a apenas uns 30 centímetros de distância do carro. Apesar de ser uma situação inusitada, não fiquei assustado. Na verdade, fiquei curioso. Sempre fui um cara destemido, daqueles que sabe se virar bem em qualquer situação. Imaginei que talvez alguém estivesse precisando de ajuda para dar a partida no carro ou algo do tipo. Então recuei o caminhão e encostei na margem da estrada. Pensei em colocar alguns sinalizadores, mas decidi não fazer isso, já que não havia visto nenhum outro carro na estrada além daquele. Desci do caminhão e fui em direção ao carro. A noite estava quente e estranhamente calma, sem quase nenhum vento. O único som que eu podia ouvir era o do pisca-alerta do carro, um leve tic-tac que ecoava na escuridão ao meu redor. Quando me aproximei mais do veículo, percebi que era um carro novo, um sedã vermelho, possivelmente um Ford Fusion. Ao chegar mais perto, notei que a porta do passageiro estava realmente aberta. Dei uma volta ao redor do carro e parei abruptamente. O carro estava completamente vazio. Olhei cuidadosamente, verifiquei o banco traseiro e qualquer outro lugar onde alguém pudesse estar escondido, mas não havia ninguém lá. Aquela confiança inicial que eu tinha na situação começou a desaparecer rapidamente. Eu esperava encontrar alguém precisando de ajuda, talvez até dormindo de forma imprudente no carro, mas o que encontrei foi algo muito mais estranho e perturbador. Fiquei parado por um momento tentando processar a situação. Olhei ao redor, tentando ver algo na escuridão, mas a única coisa visível era o que estava iluminado pelos faróis do meu caminhão. Senti uma onda de desconforto percorrer meu corpo e, por um momento, pensei em voltar correndo para o caminhão e sair dali o mais rápido possível. No entanto, algo em mim decidiu continuar investigando. Abri a porta do carro novamente e olhei para dentro mais uma vez. Tudo parecia normal. A chave estava até na ignição, embora o motor estivesse desligado. Decidi que, já que estava ali, poderia dar uma olhada no porta-malas. Quando tentei abrir o porta-malas, percebi que ele estava trancado. Peguei a chave na ignição e destranquei o porta-malas, mas mesmo assim, ele não se movia. Parecia estar preso por dentro. Então resolvi acessar o porta-malas pelo banco traseiro. Para minha surpresa, consegui abrir. Lá dentro, havia 3 sacos de lixo amassados e uma corda amarrando o porta-malas fechado. Antes de alcançar os sacos, dei uma última olhada por cima do ombro, certificando-me de que não havia ninguém por perto. Quando estava a poucos centímetros de um dos sacos, um estrondo ensurdecedor ecoou pela noite. O som de um tiro tão alto que fez meu coração pular. Em pânico, bati a cabeça no teto do carro. Sem pensar, joguei as chaves no banco da frente e corri de volta para o caminhão o mais rápido que pude. Enquanto eu subia no caminhão, ouvi uma voz grossa gritando ao longe. Ele gritou "Ei!" várias vezes, e a voz parecia se aproximar rapidamente. Apressei-me para dentro do caminhão e o liguei. Engatei a marcha com pressa, xingando várias vezes quando o motor inicialmente engasgou. Foi então que eu ouvi. Quando meu caminhão começou a se mover,
Vi uma figura parada ao lado do porta-malas do carro. Era um homem baixo, corpulento, com cabelo ruivo. Ele usava um macacão e botas de cano alto. Em uma das mãos, segurava uma pequena pá. Na outra, um rifle de caça de aparência antiga. Nossos olhares se cruzaram por alguns segundos, enquanto meu caminhão começava a passar por ele. Ele não se mexeu, mas tinha uma expressão preocupada no rosto. Enquanto eu passava por ele, ele deixou cair a pá e começou a acenar com as mãos, gritando, "Espera!" repetidamente. Mas eu não ia ficar ali para ver o que ele queria. Acelerei o caminhão, forçando-o a ir mais rápido do que deveria. Dirigi por uns 5 minutos, pensando que estava finalmente livre daquela situação bizarra. Mas então vi faróis se aproximando rapidamente por trás de mim. Senti um medo que nunca havia sentido antes na vida. Liguei para a polícia e expliquei o que estava acontecendo da melhor forma que pude. O carro estava quase colado na traseira do meu caminhão e começou a buzinar insistentemente. Eu não sabia o que fazer. Então continuei dirigindo, rezando para que ele não tentasse me forçar para fora da estrada. Depois de uns 15 minutos dessa perseguição, o carro cortou na minha frente e freou bruscamente, me forçando a desacelerar. Estava prestes a bater nele quando finalmente vi as luzes piscantes de uma viatura policial à frente. O carro desviou para o lado e acelerou para o mato, desaparecendo de vista. Encostei o caminhão e esperei o policial chegar. Contei freneticamente o que havia acontecido, mas o policial decidiu, para minha frustração, pegar meu depoimento ao invés de perseguir o carro. Disse a ele 2 vezes que o cara provavelmente ainda estava por perto e que ele poderia alcançá-lo se agisse rápido. O policial, no entanto, me assegurou que fariam uma busca completa assim que o reforço chegasse e me mandou embora, dizendo que me ligariam se tivessem alguma atualização. Eles nunca ligaram. Nenhum dos meus amigos tem uma história tão maluca quanto essa, e eu já a contei mais vezes do que posso contar. Sei o que você provavelmente está pensando. Aquele cara estava enterrando corpos. Mas isso não explica por que ele tinha uma pá tão pequena ou por que tentou me seguir. As sacolas no porta-malas também eram pequenas demais para isso, embora alguns amigos acreditem que ele possa ter desmembrado alguém. Para o bem da minha sanidade, prefiro pensar que ele estava enterrando algum animal, talvez um cachorro doente, ou lidando com cobras perigosas. De qualquer forma, nunca mais fiquei totalmente confortável dirigindo por estradas isoladas tarde da noite depois dessa experiência. Tenho certeza de que você já deve ter visto vários vídeos recentes nas redes sociais, onde caminhoneiros compartilham suas rotinas diárias e trocam dicas entre si. Talvez você não tenha visto, mas sendo mais jovem nesse ramo, sempre que abro o TikTok ou o YouTube Shorts, só vejo isso. Não vou entrar em detalhes, mas tive que largar uma universidade bem conceituada por questões pessoais, e as pessoas sempre me dizem que eu poderia ter sido mais do que um caminhoneiro. Sinceramente, não acho que seja um trabalho tão ruim assim. Estou na estrada há mais de 2 anos fazendo entregas. Claro, a parte mais desgastante do trabalho são as longas horas ao volante. Você nunca pode realmente prever como a solidão vai te afetar até que a experimente. Meu único conselho é fazer as pazes com os fantasmas que habitam o seu subconsciente, porque eles com certeza vão te consumir durante as horas solitárias. Foi isso que aconteceu comigo. Essa experiência aconteceu comigo cerca de 3 meses depois de eu ter sido contratado pela minha primeira empresa. Eu era praticamente um novato na área. Estava dirigindo do sul de Minas Gerais para Mato Grosso, uma viagem de 12 horas. 12 horas na estrada podem não parecer tão longas, mas considere que eu tinha acabado de completar uma entrega de 8 horas, e isso coloca as coisas em outra perspectiva. Eu queria finalizar as entregas o mais rápido possível, então optei por dirigir durante a noite. Chegaria em Mato Grosso pouco antes das 3 da manhã. Tudo estava indo bem. Praticamente não havia outros veículos na estrada, então pude acelerar um pouco mais do que o normal. Mais ou menos na metade da viagem, me lembro de estender a mão no console central para pegar um energético, mas claro, não tinha nenhum. Esqueci de reabastecer o caminhão após a entrega anterior. Depois de bater no painel algumas vezes, gemi de frustração, sabendo que teria que parar em algum lugar. Não há nada que eu odeie mais do que ter que fazer paradas durante as viagens. Talvez eu seja único nisso, mas sempre fico muito mais cansado quando o caminhão para,
mesmo que seja por apenas alguns segundos. Após checar o GPS, percebi que não tinha escolha. Ou eu parava para pegar um energético, ou corria o risco de dormir ao volante. No meu cérebro, essas opções eram praticamente iguais. Relutantemente, parei na primeira parada de serviço que vi. Eu literalmente não fazia ideia de onde estava, provavelmente em algum lugar de Goiás. Tarde demais, percebi que não era uma parada de serviço de verdade. Parecia mais um posto de gasolina abandonado e uma loja de conveniência reaproveitada. Não tenho certeza de como descrever isso de forma melhor. De qualquer forma, parecia haver outra loja de conveniência não muito longe na estrada. Então, decidi que, se necessário, iria até lá. Estacionei o caminhão e fui até a primeira loja. Para ser sincero, eu esperava que uma de duas coisas acontecesse. Ou o lugar estaria aberto, ou a porta estaria trancada. Você pode imaginar minha surpresa quando a porta se abriu para uma loja completamente escura. Olhei ao redor, esperando encontrar uma bebida ou um lanche deixado para trás. Justo quando eu estava prestes a me virar, meus olhos se ajustaram à escuridão e percebi um brilho fraco emanando de um canto da sala. Fui em direção a ele e descobri que o brilho vinha de uma espécie de sala nos fundos. A curiosidade falou mais alto e eu abri a porta devagar. Para minha agradável surpresa, havia uma geladeira conectada à parede. Ansiosamente abri a porta, mas não encontrei nada. As prateleiras estavam completamente vazias. Literalmente, o aparelho parecia ter sido esvaziado, como se alguém tivesse removido todo o conteúdo. Enquanto fechava a porta, estava 90% certo de que ouvi um barulho na sala principal, como se algo tivesse caído no chão. Fiquei paralisado por uns bons 10 segundos. Eu imaginei aquilo, não tinha como. Caminhei silenciosamente de volta para a sala principal e olhei ao redor. Nada. Parte de mim queria continuar investigando, mas eu não tinha tempo para isso. Saí pela porta da frente e praticamente corri até a outra loja. Ela estava aberta, graças a Deus. Comprei minha bebida e voltei para o caminhão. Algo naquela parada parecia errado. Eu precisava voltar para a da estrada o mais rápido possível. Dei uma última olhada na loja abandonada e notei que a porta agora estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que a havia fechado. Não era meu trabalho descobrir o que estava acontecendo ali. Então liguei o motor e voltei para a estrada. A cafeína começou a fazer efeito e logo me tirou do estado de cansaço. Minha mente começou a divagar e eu comecei a pensar em como aquilo tudo tinha sido bizarro. Imagino que um invasor ou um prédio abandonado não sejam as coisas mais estranhas do mundo, mas minha mente não conseguia entender aquela geladeira, por mais que eu tentasse. Tentei esquecer e continuei dirigindo. Foi então que comecei a notar movimentos estranhos na cortina atrás de mim. O suor começou a escorrer pela minha testa. Observei pelo retrovisor enquanto a cortina parecia se agitar e se mover, mesmo sem eu ter ligado o ar-condicionado. Pensei no pior. Havia alguém no meu caminhão. Eu não tinha nenhuma arma comigo. Então, discretamente digitei o endereço da delegacia mais próxima no meu celular. A viagem até lá foi os 20 minutos mais tensos e horríveis da minha vida. Continuei imaginando que a qualquer momento aquela pessoa iria me agarrar ou tentar causar um acidente. Finalmente cheguei perto da delegacia. Estacionei o caminhão o mais próximo possível e basicamente corri para dentro. Em segundos, meu caminhão estava cercado por policiais. Depois que a polícia abriu a parte de trás, o que vi vai ficar comigo para sempre. A polícia retirou 3 pessoas que pareciam desabrigadas. 2 homens e uma mulher. Eles estavam vestindo trapos e embrulhados em cobertores imundos. Um dos homens estava armado com 2 navalhas. Todos os 3 se recusaram a falar, mas me encararam de forma ameaçadora enquanto eram algemados. Não tenho ideia do que eles queriam e acho que nunca vou saber. Meu nome é Kevin e sou caminhoneiro há mais de 15 anos, trabalhando para várias empresas ao longo desse tempo. Com o passar dos anos, a rotina se tornou quase automática. Pegar as mercadorias, verificar tudo e seguir viagem para realizar as entregas conforme as instruções. No nosso ramo, o pagamento não é por hora, então a eficiência é a chave para fazer mais entregas e, consequentemente, ganhar mais. Com toda essa experiência, eu sempre achei que poderia superar os mais novos que entravam na profissão. Mas como você pode imaginar, isso também me levava a forçar os limites, trabalhando com pouquíssimas horas de sono.
Há uns 4 anos, estava trabalhando para uma transportadora em São Paulo. Para quem não sabe, o estado de São Paulo é conhecido por suas estradas movimentadas e áreas industriais, o que torna o transporte um pouco mais dinâmico. Mas, para um caminhoneiro, isso também significa que pular algumas horas de sono pode ser a diferença entre manter o emprego ou ser dispensado. Era uma manhã fria de terça-feira no mês de maio. O início da semana geralmente significa mais entregas para despachar, e isso se traduzia em mais trabalho para mim. Eu queria fazer tudo de uma vez só, então tracei uma rota que me levaria do interior de São Paulo até o Paraná, planejando não parar para descansar. Peguei a estrada logo depois do almoço, esperando chegar ao meu destino no início da manhã seguinte. Acelerei o caminhão ao máximo que pude, talvez um pouco acima do limite de velocidade permitido. Já era tarde da noite, e me lembro de lutar contra o sono, enquanto o relógio passava da meia-noite. Eu estava tendo dificuldades para manter os olhos abertos, mas faltava pouco para concluir a viagem. Então segui em frente, determinado. Um amigo meu, também caminhoneiro, me apresentou aos sais de cheiro quando comecei na profissão. Para quem não sabe, sais de cheiro são cristais que vêm em um pequeno frasco. Basta uma cheirada e você fica totalmente acordado. Mas é preciso cuidado. Usar isso com frequência pode ser perigoso, ou pelo menos foi o que meu amigo me disse. Eles ardem um pouco no nariz, mas sempre que eu precisava de um impulso, os sais eram minha primeira escolha. Esse era um daqueles momentos. Dei uma grande cheirada e joguei minha cabeça para trás, deixando os reflexos tomarem conta. Sentia a adrenalina correr pelas minhas veias, esperando que essa energia durasse o resto da viagem. Mais meia hora se passou e eu estava realmente lutando para não dormir. Comecei a cochilar e o barulho do caminhão saindo para o acostamento me despertou de vez. Isso estava ficando perigoso, pensei. Eu precisava parar. Estava sozinho na estrada, mas não havia nenhum lugar por perto onde eu pudesse encostar. Só havia mata fechada de ambos os lados. Reduzi a velocidade, desesperado para encontrar algum lugar seguro para parar. A essa velocidade baixa, meus faróis iluminavam a escuridão à frente, permitindo que eu visse um pouco mais do caminho. Enquanto olhava ao redor, vi algo que me deixou confuso. Havia um vestido roxo jogado no meio da estrada. O que diabos é isso? Pensei, esfregando os olhos para ter certeza de que não estava alucinando. Pisquei várias vezes, só para confirmar que não estava vendo coisas. Mas era real. Aproximei o caminhão do vestido e passei por ele ainda confuso. Em retrospectiva, isso deveria ter acendido um sinal de alerta maior, mas acho que eu estava exausto demais para processar o que estava vendo. Cerca de 200 metros adiante, passei por um par de sapatos. Agora eu estava começando a ficar preocupado. O que estava acontecendo? Continuei dirigindo, agora rezando para encontrar um lugar para parar logo. Meu velho pai, que era muito religioso, sempre me dizia para confiar em Deus nas horas de necessidade. Então, agarrei o crucifixo que ele havia me dado e rezei para que nada de ruim acontecesse. Mais à frente, comecei a ver mais peças de roupa espalhadas pela estrada. Algumas pareciam ser de criança. Desta vez decidi parar o caminhão. O pânico começou a tomar conta de mim. Algo estava muito errado. Sentei-me no banco do motorista com o caminhão parado, esperando por algo. Mas nada aconteceu. Decidi então seguir meus instintos. Saí do caminhão para inspecionar as roupas espalhadas pela estrada. Ainda me lembro da sensação do ar frio da madrugada, perfurando minha pele, o que definitivamente ajudou a afastar o cansaço. Aproximei-me do monte de roupas com cautela. Eram realmente roupas de criança, tanto de meninos quanto de meninas. Olhei ao redor para a mata, mas não conseguia ver muito na escuridão. Fiquei alerta, preocupado que isso pudesse ser algum tipo de armadilha. Decidi que não era da minha conta descobrir o que estava acontecendo, então voltei para o caminhão. Foi nesse momento que ouvi um estalo à esquerda. Virei rapidamente na direção do som, tentando identificar o que era. Fiquei parado, esperando ouvir algo mais. Depois de uns 30 segundos, ouvi outro estalo, desta vez do lado oposto da estrada. Meu instinto de sobrevivência entrou em ação e eu corri para o caminhão. Pulei no banco da frente, mas antes de fechar a porta, ouvi um grito de criança. Fiquei paralisado, meu coração disparado. Eu estava preso em um dilema. Não queria me arriscar a enfrentar estranhos em uma floresta escura, mas também não podia ignorar o fato de que havia crianças em perigo. Antes que eu pudesse tomar uma decisão,
Outro grito de criança quase idêntico ao primeiro ecoou pela mata. Sem pensar duas vezes, liguei o caminhão e direcionei os faróis para o lugar de onde vinha o som. As luzes penetraram cerca de 30 metros na floresta, revelando a silhueta de 3 ou 4 pessoas, uma delas segurando uma caixa de som enorme. Eles se esconderam atrás de algumas árvores quando meu caminhão os iluminou, mas eu consegui vê-los o suficiente para entender o que estavam fazendo. Eles se esconderam rápido, mas eu juro pela memória do meu velho pai que eles estavam tentando me atrair para a floresta com gritos falsos de criança. Eu estava em choque. Apenas fiquei ali, olhando para a direção onde aquelas pessoas tinham se escondido. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, mas antes de terminar a ligação, ouvi um baque na carroceria do caminhão. Alguém tinha jogado algo na outra direção. Eu tinha chegado ao meu limite. Virei o caminhão de volta para a estrada e acelerei. Enquanto ganhava velocidade, vi uma pessoa do outro lado da estrada, que gritou algo que não entendi antes de lançar um objeto contra o caminhão, trincando o vidro da janela do lado do passageiro. Dirigi a última hora em silêncio absoluto. Estava apavorado demais para processar o que acabara de acontecer, mas sabia que de jeito nenhum iria parar para dormir naquela floresta. Cheguei ao meu destino e desmaiei de exaustão. Acho que dormi por umas 10 horas seguidas. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia e relatar o que havia acontecido. Eles prometeram investigar a área e me manter informado sobre qualquer novidade. Ao refletir sobre tudo, percebi o quão estúpido eu fui ao sair do caminhão. Deveria ter ficado quieto, mas a ideia de crianças sendo sequestradas ou algo pior era demais para ignorar. Até hoje, não faço ideia do que aquelas pessoas estavam tentando fazer. Não sei por que não me atacaram quando tiveram a chance ou o que planejavam se eu corresse para a floresta seguindo os gritos. Em todos os meus anos como caminhoneiro, nunca vivi nada tão estranho ou absolutamente aterrorizante quanto essa experiência.